Sistemática é qualquer ciência que se propõe a agrupar os seres vivos. Aquilo era a minha cola. E nesse vídeo a gente vai falar sobre o que é a sistemática filogenética, o método mais utilizado para agrupar os seres vivos hoje em dia. Ok, editando o vídeo eu acabei de perceber que em nenhum momento eu peço para vocês darem like, se inscrever no canal e apertar no sininho, porque isso vai me ajudar muito. Então eu vim aqui pedir isso, por favor, se vocês puderem. Não custa nada, é só um clique, é rapidinho, porque esses vídeos dão bastante trabalho e vocês me ajudam muito. Obrigado. Antes de começar o vídeo de verdade, eu tenho alguns recados para avisar aqui. Primeiro que esse vídeo está sendo um teste de um monte de coisa, né? Eu ganhei um microfone novo de lapela, então eu estou testando o microfone. A iluminação e o cenário estão diferentes porque eu ganhei um daqueles tripés com ring light para botar o celular, que vai me ajudar muito. Então assim, estou testando várias coisas. O negócio é que se alguma dessas coisas der errado, eu vou ter que gravar o vídeo todo de novo. Mas assim, a gente vai descobrir isso na hora de editar o vídeo. Segundo recado que eu tenho para dar é que agora eu criei um TikTok, eu me rendi a essa rede social. Lá eu estou pretendendo postar alguns clipes, né, alguns cortes dos vídeos que eu posto aqui e também algumas coisas como propaganda do vídeo, uma introdução ao tema que eu vou fazer depois. E o terceiro aviso é que esse vídeo ele é um vídeo base, é um tema muito básico que eu preciso falar antes de falar alguns temas que eu acho interessantes de começar a debater aqui, mas também é um tema bem complicado e por isso eu simplifiquei ele do máximo possível, tirei vários nomezinhos chatos que eu achei que eu não precisava falar tudo nesse vídeo para não encher a cabeça de todo mundo e fiz o mais simples possível. Se você se interessar e você achar que, não, eu quero ver isso mais complexo porque eu achei muito maneiro, tem um vídeo que eu vou recomendar do Pirula falando sobre cladística. O nome do vídeo é Cladística, é o primeiro que aparece no YouTube se você pesquisa cladística. Então, para entender o que é a sistemática filogenética ou a cladística, vamos falar primeiro o que é a filogenética. A filogenética foi algo proposto junto com a teoria da evolução, que na verdade nada mais é do que você estudar as relações evolutivas de parentesco. Ela se baseia numa coisa bem simples que Darwin propôs, que é a ideia de que todos os seres vivos possuem origem de um mesmo ancestral comum. Você já deve ter ouvido falar de filogenética na escola, talvez com aquelas árvores. Eu vou botar um exemplo dessas árvores filogenéticas aqui. Vamos explicar rapidinho como é que você lê essa árvore filogenética. Ela pode estar da esquerda para a direita, da esquerda... Essas árvores elas podem ser representadas da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de cima para baixo, de baixo para cima. Normalmente a gente vê de baixo para cima. De baixo para cima você vê o tempo passando e as linhas pretas representam as linhagens evolutivas. O ponto em que duas linhas se encontram se chama nó, e esse nó representa um ancestral comum entre duas linhagens. Aqui você vê basicamente como ocorreu a história evolutiva desse grupo. Quando você vê que essa linha está se divergindo, é porque a gente teve um processo chamado de cladogênese, que é a origem de um clado. Eu vou explicar o que é um clado daqui a pouco. Normalmente a gente vê esses nós dando origem a duas linhagens diferentes. Isso é o preferível dentro da filogenética. Uma população de indivíduos normalmente vai se separar em duas e essas duas vão virar espécies diferentes. Então você sempre procura que esses nós deem origem a dois clados diferentes. Mas você tem exceções quando você não entende muito bem ainda aquela linhagem evolutiva, aquele desgaste parentesco evolutivo, você ainda não tem o material fóssil para você entender como foi a história evolutiva daquela linhagem, de você botar três linhagens surgindo de um mesmo nó. É mais raro, mas às vezes é aceitável quando você tem motivo para fazer isso. Então a gente entendeu mais ou menos o básico de como ler uma árvore filogenética. E eu falei sobre clado e cladogênese. O que é um clado? A palavra clado vem do grego clado. Essa palavra do grego significa galho. Então vamos pegar essa árvore filogenética. Ela é como se fosse uma árvore mesmo. E você vê vários galhos saindo dessa
árvore. E os galhos podem possuir galhos também, porque como você vê numa árvore, normalmente um galho tem ramificação. Então o que a cladística tenta fazer a partir da filogenética? A cladística tenta agrupar os seres vivos respeitando esses galhos de parentesco evolutivos. A sistemática filogenética foi proposta pelo biólogo alemão Willy Hennig, nos anos de 1950. Ela só vai ser aceita bem mais tarde, lá para os anos 80 e poucos, exatamente porque é uma teoria proposta por um alemão. Na época, lembrando, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, o alemão começou a ficar em desuso no mundo exterior. Então aquela teoria ficou muito restrita a países que falavam alemão ou línguas parecidas com o alemão, enquanto a ciência como um todo ainda não conhecia. Até que, se eu não me engano, lá para os anos 80, eu tinha que ter confirmado esse ano, mas eu vou confirmar aqui na edição, começaram a ter traduções para o inglês, e a partir dessas traduções de inglês, a teoria da sistemática filogenética começou a ser mais aceita. Uma coisa que ele propõe é a existência de clados verdadeiros, clados naturais, que a gente vai chamar esses clados de um nomezinho complicado que é o monofilético. Os clados monofiléticos, ou clados naturais, são aqueles preferíveis, são aqueles que o cara que está estudando taxonomia a partir da sistemática filogenética procura. Esse tipo de clado, o clado monofilético ou o clado natural, consiste de dois princípios básicos. O primeiro é de que todos os representantes desse clado precisam ter um ancestral comum. Mas só esse princípio seria vago, porque se todos os seres vivos vieram de um mesmo ancestral comum, então qualquer grupo que eu crie é um clado monofilético. Por isso tem o segundo princípio, que é muito importante. Voltando aqui na edição, porque eu acabei perdendo essa parte que eu falava sobre o segundo princípio. O segundo princípio basicamente diz que o grupo, para ele ser monofilético, ele precisa incluir todos os descendentes do ancestral comum que determinam qual grupo. Numa família, se você tem uma família e você está querendo agrupar quais pessoas compartilham DNA, isso vai incluir todas as pessoas da sua família. Você não pode simplesmente virar para o seu irmão que você é pegado e falar que você não é meu irmão biológico. Não, ele é seu irmão biológico. Ele é seu irmão biológico porque o ancestral comum que deu origem a toda a sua família também deu ele como descendente em algum momento. Então você não pode simplesmente excluir ele. Se o clado monofilético só consistisse do primeiro princípio, qualquer grupo de ser vivo seria um clado monofilético, porque todos os seres vivos compartilham o mesmo ancestral comum. O outro tipo de grupo, que é aquele que a gente não quer achar, é aquele que a gente quer evitar, é o clado parafilético ou o clado artificial. O clado parafilético é todo aquele que quebra alguma das duas regras. Mas como eu sempre vai ser a segunda, porque a primeira é inquebrável. Vou dar um exemplo aqui de clado parafilético que por muito tempo a gente aceitou como se fosse um clado verdadeiro. Essa é a árvore filogenética que representa os répteis. Isso como a gente via antigamente. Você vê que todos os répteis descendem de um mesmo ancestral comum? Sim, você consegue ver inclusive esse ancestral comum na própria árvore filogenética. Mas ele inclui todos os descendentes desse ancestral comum? Não, porque você percebe que dois grupos que são descendentes desse ancestral comum são excluídos desse grupo que a gente está analisando. Um deles são os pássaros, lá no cantinho, e os outros são os mamíferos ali no meio. Então todo o problema desse grupo é que esse grupo não inclui todos os descendentes do ancestral comum que formou o grupo. E por isso, hoje em dia, a gente adaptou basicamente o que a gente chama de réptil. E a gente gerou essa árvore filogenética aqui. Aqui você observa que o ancestral comum, que começa a denominar o grupo como um réptil, é um pouquinho avançado, excluindo o mamífero dessa área. E as aves são répteis.
Isso é uma coisa que, inclusive, quando eu aprendi, eu fiquei meio maluco. Como assim aves são répteis? Eu sempre estudei na escola como se fossem coisas completamente diferentes. Isso acontece porque as aves são descendentes, e não só descendentes pelo mesmo princípio, dos dinossauros. Elas são dinossauros, basicamente. E todos os dinossauros são répteis. E não tem uma manobra que você possa fazer que você consiga fazer com que as aves não sejam répteis, que nem a manobra que você fez com os mamíferos, que você adiantou um pouquinho o ancestral comum. Ou seja, se a gente não aceitar aves como répteis, a gente vai estar fazendo um grupo parafilético, um grupo falso. E qual o problema de um grupo falso? Se você não liga para o parentesco para você criar um grupo, você cria um grupo por conveniência. Então por que os répteis eram aquele grupo antigamente? O grupo de répteis era que nem daquele jeito que deve estar mostrando de novo aí na tela antigamente, porque essa filogenia era baseada na sistemática fenética, que simplesmente considerava só características físicas e semelhanças físicas. A ideia que eles tinham era que você criar a árvore filogenética da vida inteira era impossível. Mas evitando explicações do porquê que a fenética é desse jeito ou o que é fenética, vocês têm o básico para vocês entenderem. Os pássaros, eles tinham características físicas muito diferentes da maioria dos répteis vivos hoje. Então, quando você analisava um animal de corpo frio, sem pena, normalmente quadrúpede, alguns até mesmo sem patas, você analisa um animal bípede, com pena, que voa e tem sangue quente, esses animais têm características muito diferentes. Então, de acordo com a fenética, esses animais não seriam do mesmo grupo e acaba que a árvore filogenética vira aquela bagunça. E por que eu digo que isso é conveniência? Porque basicamente isso é simplesmente feito para você facilitar o seu estudo. Você junta grupos com características parecidas porque você quer facilitar o seu grupo. E como eu vou dizer muito aqui nesse canal, conveniência não é ciência. Mas uma coisa importante que gera uma dúvida: e se você simplesmente não conhecesse um representante daquele grupo, daquele clado, e agora você descobre esse representante? Acontece direto, por exemplo, dinossauros, a gente encontra dinossauros novos todos os anos. Então isso quer dizer que o que a gente considerava dinossauro ano passado era um clado parafilético? Basicamente não, porque a gente tem que ter uma noção de que a gente não consegue saber tudo. Então, se, usando esse exemplo do dinossauro, a gente só encontrou esse dinossauro esse ano, não tem porquê na filogenia do ano passado a gente incluir esse dinossauro. Então aquele grupo não era um parafilético, aquele grupo era só um grupo que agora a gente conhece mais. Mas aí que tá, se hoje em dia sair uma filogenia nova excluindo esse dinossauro que foi já descoberto, que já foi publicado, aí esse grupo vira parafilético sim, porque agora a gente sabe da existência daquele indivíduo. Óbvio, não é sempre que a gente acerta esse tipo de coisa. A gente não tem uma máquina do tempo para voltar no passado e ver exatamente a história evolutiva de todos os seres vivos com velocidade aumentada. A gente é dependente de encontrar fósseis ou encontrar até mesmo organismos vivos para a gente criar esses grupos, para a gente estudar esses grupos e entender a relação de parentesco evolutivo entre eles e assim agrupar esses bichos. Bom, além do mais é isso. Espero que vocês tenham gostado e até possivelmente a próxima semana. A ideia de que eu tenho de tema de vídeo para a próxima semana é braba.